Agora é o momento da reflexão bíblica, através do Manual Apacentai o Pequeno Rebanho, escrito pelo pastor Joel Estevanato. O Manual Apacentai o Pequeno Rebanho norteia semanas temáticas para dezenas de igrejas no Brasil. Também orienta a realização das reuniões de grupos pequenos no modelo Gêmeos. Ainda, o Apacentai o Pequeno Rebanho fornece uma reflexão diária da temática de cada semana do ano. Seja bem-vindo ao crescimento espiritual promovido pelo Manual Apacentai o Pequeno Rebanho. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o pastor Luciano. Sou pastor aqui da Igreja Brasil para Cristo do Mandaqui. Normalmente esse devocional ele é apresentado pelo nosso presidente, o pastor Joel Estevanato, que esta semana, devido a uma viagem que está fazendo para a África, em Moçambique, junto com o presbítero Fabiano, não vai estar gravando esses programas e colocando para vocês a meditação da manhã. E nós estamos aqui para falar da semana 46 e o tema dessa semana é este: o dízimo é coisa da lei? Será? Essa semana nós temos na segunda-feira, hoje, dia 10/11, o tema está colocado no versículo de número 11, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11, que diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais? Em algumas traduções diz as carnais, mas eu gosto mais desta, as coisas materiais. A meditação no nosso Manual Apacentai o Pequeno Rebanho, volume 3, diz assim na página 142: dentre as muitas significâncias que possui o ato da contribuição na igreja, destaca-se a honra que é dada ao Senhor e ao serviço prestado por aquele que por ele são comissionados. Na verdade, as pessoas pagam por aquilo que julgam valioso para a vida delas. Se você não contribuir na igreja, é porque não considera importante o serviço espiritual que lhe é oferecido. E quando olhamos com desdém as coisas espirituais, realmente elas se tornam sem efeito nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo esse texto de 1 Coríntios capítulo 9, Paulo traz uma reflexão muito importante a respeito do sustento do seu próprio ministério. Ele chega a fazer uma comparação do ministério dele junto com o apóstolo Barnabé, ou com o evangelista missionário Barnabé, dentro de uma comparação aos outros apóstolos daquela época. E Paulo chega a dizer assim: será que somente eu e Barnabé não temos este direito? Paulo está dizendo a respeito desta questão financeira. Algumas pessoas pensam, e elas até divulgam isso na internet, nos púlpitos das igrejas, de que dízimo é algo da lei. E pelo próprio contexto do dízimo, pelo próprio contexto da contribuição, eu sou aqui obrigado a discordar veementemente desta colocação e desse pensamento teológico. Porque a palavra do Senhor diz que a lei ela está estabelecida a partir de Moisés. E eu não encontro o dízimo a partir de Moisés. Eu encontro em Gênesis Caim e Abel trazendo as suas ofertas de primícias para postarem e colocarem diante do Senhor. Eu encontro em Gênesis o pai da fé, Abraão, trazendo dízimo e apresentando diante do sacerdote Melquisedeque, alguém que ele não tinha o mínimo conhecimento de quem era e de onde ele veio. Por isso, a pergunta do tema dessa semana é: o dízimo é coisa da lei? E eu já começo aqui a pensar, e dentro de mim eu tenho isso: o dízimo não é algo da lei. O dízimo está colocado e estabelecido para o cristão que tem o caráter de olhar para o reino, de olhar para a igreja e de entender que Deus estabeleceu homens ou mulheres para estarem ali à frente, conduzindo o rebanho e os alimentando espiritualmente. E quando nós olhamos para Paulo, Paulo está dizendo isso:
Será que o boi que debulha o milho não tem direito a comê-lo? Será que o semeador que semeia o trigo e o colhe não tem direito a comê-lo? É isso que Paulo está dizendo. Logo, eu tenho para mim a compreensão do que eu disse a vocês. Somente aqueles que participam da vida da igreja e não compreendem a vida da igreja é que não são dizimistas. Somente aquele que participa da igreja e não tem o seu coração colocado na vida da igreja é que não é dizimista, porque ele não valoriza aquilo que acontece. Ele gosta da igreja quando o pastor ora e a vida dele é abençoada, ele é curado, a família dele é restaurada, mas ele não tem o prazer em abençoar a igreja, o reino de Deus e até a vida do pastor que vive para poder buscar da presença de Deus a bênção pelo povo. Então aqui, meu querido, eu quero trazer uma rápida interpretação sobre a questão do dízimo nessa semana. Para mim, o dízimo não é da lei. Desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos encontrar o Senhor falando sobre contribuições. E nós sabemos, eu creio que você sabe, que a Bíblia diz que a graça ela tem que ser superior à lei em tudo. E se o dízimo é da lei, por que então as pessoas não dão mais do que o dízimo nos dias de hoje? Pense nisso. Deus te abençoe e uma boa semana.